Olá, mochileiros. Eu, Datavox, aqui com vocês. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre engenharia de prompts. Essa é a última aula teórica que nós vamos estar fazendo. As próximas vão ser mais práticas. Então, eu vou explicar praticamente todos os chatbots que tem, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Copilot. Isso vão ser colocados em vídeos separados um por um, tá ok? Mas antes da gente fazer os chatbots, temos que explicar o que são os prompts. E nesse caso aqui, a engenharia de prompts, ok? O que seria engenharia de prompts? Seria a prática de criar instruções bem pensadas e estratégicas para guiar inteligências artificiais a gerar respostas mais precisas, criativas e úteis. Então, o prompt, a entrada que você fornece para a IA, para o chat. Pode ser uma pergunta, um comando, um contexto, um exemplo. Aquele espaço que fica no chat, que eu vou explicar para vocês na parte prática, é o prompt que você tem que colocar, certo? A entrada. E a engenharia é o processo de planejar, testar e ajustar esse prompt para que a saída seja a melhor possível. Ou seja, temos que estar ajeitando o prompt para que saia exatamente a resposta que nós desejamos. E muitas vezes não é na primeira nem na segunda, às vezes temos que fazer várias vezes para que saia realmente a resposta que é do nosso agrado, certo? Por exemplo, se eu disser, fale sobre cachorros, você vai receber lá o genérico, certo? Com todos os cachorros. Praticamente ele vai estar listando. Vai estar 5 raças de cachorros para apartamentos pequenos, por exemplo, com uma característica marcante de cada um. Então, vocês podem perceber que vai estar mais focado, certo? Então, na engenharia que você vai refinar as respostas envolve definir o objetivo claro, o que você quer obter, dar um contexto público, situação, as restrições, especificar o formato. Hoje, o ChatGPT-5 ele pode estar colocando em PDF, em Word, uma lista, uma tabela, um texto curto, facilitando muito a nossa vida, que eu vou explicar mais na frente. E você vai refinando isso até você chegar realmente no resultado que você deseja, tá? Então, definição. O que é um prompt? A mensagem, então, instrução que você envia para a IA. Pergunta, comando, um exemplo. Tudo junto. Quanto mais claro e completo, melhor a resposta, certo? Então, vamos refazer novamente. Pense no prompt como um pedido no balcão. Se você explicar direitinho o que quer, a chance de acertar aumenta muito, certo? Você não pode chegar a qualquer lugar, perguntar, pedir uma coisa e trazer outra, né? Para o caso do prompt no chat, é a mesma coisa. Então, seja preciso nas suas respostas. Podemos definir também os prompts em versões simples. Por exemplo, ele vai ler suas palavras e identificar o objeto do pedido. O chat GPT hoje permite que você possa estar falando e a sua fala é convertida em escrita. Vamos ver isso mais para frente também. E muitas vezes ele procura padrões que você já viu em exemplos semelhantes, porque ele tem uma memória guardada. Tá? Vamos ver isso também mais para frente. Ele gera uma resposta que combina relevância e coerência, mais o formato. E se você refinar cada vez mais esse prompt, essa pergunta, esse contexto, esse artigo, a resposta também ela começa a ficar melhor. Tá ok? Quais são os tipos de prompts que existem? Tem o prompt simples, contextual, etapas, que é passo a passo, criativo, prompt com persona e prompt com restrições. Talvez tenha mais prompts, mas eu vou colocar esses aqui que são os mais utilizados. O prompt simples, você pergunta qualquer coisa, sem muito contexto. Qual é a capital do Brasil, por exemplo? Vai dar uma pergunta objetiva, tá? Mas ele pode responder, gerar uma resposta genérica, tá? Vamos ver esse exemplo mais para frente depois, certo? Um prompt contextual inclui informações para guiar a resposta. Por exemplo, explica a história de Brasília para uma criança de 10 anos, uma criança dele, que não tem muito conhecimento ainda, não tem uma formação muito própria para estar entendendo isso aí. Então, você vai melhorar a clareza e vai estar adaptando a resposta a esse público de crianças de 10 anos. Tá? Esse é um prompt contextual. Um prompt em etapas. Você pede que ela responda uma sequência. Explica como plantar uma horta em casa em 5 passos numerados. Tá? Então, seria uma espécie de um tutorial, um procedimento. Ele vai explicar todo o andamento de como plantar a horta. Ou pode ser um pomar ou qualquer outro tipo de coisa. Não precisa necessariamente ser uma horta, mas
Você pode estar bolando alguma coisa nesse sentido para estar fazendo uma explicação e ele respondendo precisamente, até mesmo para fazer um tutorial, certo? E o prompt criativo, que estimula ideias, histórias ou soluções inventivas. Por exemplo, cria uma história engraçada sobre o pinguim que sonha em ser astronauta. Você pode estar gerando um conteúdo diferente, você pode estar pedindo para o chat uma história inédita para que você possa fazer para os seus filhos, para sua filha, ou para as crianças em geral, fazer um livro infantil. Então, é um prompt que vai usar a sua criatividade para poder fazer esse tipo de coisa, uma história. E pode dar muitos bons resultados. Inclusive, vamos ver depois ferramentas muito apropriadas para se fazer esse tipo de coisa sem ser o chat box ou chat GPT ou algum outro tipo, tá bom? O prompt com persona é um papel, é um prompt que vai assumir um papel. Por exemplo, chat, você tem que agir como um professor de história. Explica a Revolução Francesa de forma divertida, tá? Então ele pode ajustar o tom da fala, ele vai dar o estilo da resposta. Você pode também falar para que ele seja mais alegre, mais extrovertido, mais sério, mais conservador. Então você está nutrindo o chat com um prompt para que ele possa estar sendo uma pessoa de acordo com o que você deseja, certo? Um prompt com restrições. Por exemplo, define o limite de formato, tamanho e estilo. Explica o que é fotossíntese e no máximo 3 frases curtas. Então, você vai poder estar colocando tudo isso nas frases curtas para poder estar dando uma definição mais rápida. O que a engenharia de prompts importa? Primeiro, ela importa porque economiza tempo, tá? Quanto mais refinado você colocar, menos pesquisa você vai fazer, certo? Aumenta a qualidade e a utilidade da resposta. A qualidade vai ficar cada vez melhor quando você refina a pergunta e a dúvida. E ajuda a evitar erros e respostas vagas, que simplesmente são genéricas. Então, seja mais detalhado. Além de destravar a sua criatividade e a produtividade. Com o tempo, vocês vão estar começando a pegar jeito para a coisa, certo? Uma coisa bem interessante. Muitas vezes a gente fala assim que aquele conteúdo usa NSFW. NSFW seria Not Safe for Work, tá? Traduzindo para o português, que é não seguro para o trabalho. O que seria isso? São comandos, prompts que a pessoa pode usar para fazer um conteúdo sexual, explícito, violência gráfica, linguagem ofensiva e humor pesado. Os chats CPTs hoje estão munidos de restrições, de proibições para que essas coisas sejam usadas no chat GPT. Não pode. Então, eles têm já esse comando próprio de cada um deles para não usar comandos prompts NSFW, ok? E isso é importante? Claro, vai evitar constrangimentos, vai proteger os menores de idade, as crianças que podem querer gerar fotos inapropriadas e mantém ambientes profissionais seguros, porque alguém pode querer fazer isso até mesmo no ambiente de trabalho, não é verdade? Então, NSFW, guarde com vocês, prompts que não é seguro para você poder usar, porque tem conteúdos ilegais, tá ok? Então, eu vou deixar aqui um exercício. Haja como consumidor em um mercado. Monte uma lista de compras saudável, 10 itens com justificativo de uma frase cada. Peça a verificação, revisa a resposta, detalhes 2 possíveis limites, ok? Então, façam isso. Coloquem no comentário do canal, verifique se essas coisas ficaram legal, tiver alguma dúvida, tá ok? Se esse conteúdo foi legal para você, toca o sininho, compartilhe com seus amigos, tá? Ajuda o canal a crescer cada vez mais. E nas próximas aulas vamos começar a fazer as partes práticas das aulas, tá ok? Até mais e vamos em frente, mochileiros!